A visita a Antígona. Meu filho Ptolomai veio ao mercado. Ele está voltando para Antígona hoje à hora sexta. É um dia ameno. Você ainda deseja ir como planejou? Pergunta o velho Filipe, enquanto serve leite quente para seus convidados. Certamente iremos. Quando você disse? À sexta hora. Você pode voltar amanhã se desejar, ou na noite anterior ao sábado, se preferir. Todos os servos hebreus e aqueles que abraçaram nossa fé vêm para o serviço de sábado. Nós faremos, e aquele lugar pode ainda ser escolhido como residência para estes dois. Ficarei satisfeito mesmo se os perder, porque é um lugar saudável. E você poderia fazer muito bem entre os servos, alguns dos quais ainda são os que o nosso Senhor deixou. Alguns estão lá pela generosidade de nossa abençoada Senhora, que os resgatou de mestres cruéis. Portanto, nem todos são israelitas, mas agora eles também não são pagãos. Estou me referindo às mulheres. Todos os homens foram circuncidados. Não os despreze, mas eles ainda estão muito longe da justiça de Israel. Os santos do templo ficariam escandalizados com eles, pois são perfeitos. É claro, eles iriam mesmo. Nós iremos, eles agora poderão melhorar respirando sabedoria e bondade dos mensageiros do Senhor. Vocês já ouviram o quanto vocês têm que fazer? Conclui Pedro, dirigindo-se aos dois. Nós ouvimos, não decepcionaremos o mestre, promete Sintique, e ela sai para preparar o que é necessário levar. João de Andor pergunta a Filipe. Pensas que em Antígona eu poderia fazer algum bem também a outras pessoas, como professor? Muito bem. O velho Plauto morreu há 3 meses e os filhos dos gentios não têm escola agora. Quanto aos judeus, não há mestre para eles, porque todo o nosso povo se afasta daquele lugar que fica perto de Dáfne. Seria preciso alguém como Teófilo, sem rigidez Sim, sem farisaísmo, você quer dizer? Conclui Pedro prontamente. É isso, sim, não quero criticar, mas acho... Não adianta xingar, seria melhor se ajudassem, como fazia a nossa patroa. Ela trouxe mais gente para a lei com os seus sorrisos e em uma maneira melhor do que um rabino. Por isso o mestre me mandou aqui. Eu sou o homem com as qualificações certas. Oh, eu farei a sua vontade, até eu dar meu último suspiro. Agora acredito firmemente que minha missão não passa de uma missão de predileção. Vou contar a Sintique. Você vai ver que nós vamos ficar lá. Eu vou dizer a ela. E ele sai, cheio de vida, como há muito não era. Altíssimo Senhor, eu te agradeço e te abençoo. Ele ainda vai sofrer, mas não tanto quanto antes. Ah, que alívio! Exclama Pedro. Ele então sente que é seu dever dar a Filipe algum tipo de explicação da melhor maneira possível de sua alegria. Você deve perceber que João foi feito objeto dos ataques dos rígidos em Israel. Você os chama rígidos. Ah, eu vejo. Foi perseguido por motivos políticos E olha para o Zelote. Sim, como eu e mais, e por outras razões também. Porque ele os provoca não só porque é de uma casta diferente, mas também porque pertence ao Messias. Então, e que isso seja dito de uma vez por todas, tanto ele quanto Sintique estão confiados à sua lealdade, entende?
Sim, eu entendo, e eu sei como me comportar. O que você vai dizer que eles são? Dois professores recomendados por Lázaro de Teófilo. Ele é professor de meninos e ela de meninas. Vejo que ela borda e tem um tear. Uma quantidade considerável de agulhas é feita e vendida em Antioquia por estrangeiros. Mas é uma coisa áspera e grosseira. Ontem vi que ela tinha um trabalho que me fez lembrar da minha boa patroa. Serão muito requisitados. Mais uma vez o Senhor seja louvado, diz Pedro. Sim, isso aliviará a nossa dor na despedida. Já vai sair? Nós devemos, fomos atrasados pela tempestade. No início de Shebá devemos estar com o Mestre. Ele já está esperando por nós, porque estamos atrasados, explica Tadeu. Eles se separam, cada um cuidando de seus próprios negócios. Isto é, Felipe vai para onde uma mulher o chama, os apóstolos para um terreno alto, ao sol. Podemos partir no dia seguinte ao sábado. O que vocês dizem? Pergunta Tiago de Alfeu. No que me diz respeito, não me importo. Todas as manhãs me levanto atormentado pela ideia de que Jesus está sozinho, sem roupa, sem ninguém cuidando dele, e todas as noites vou para a cama com a mesma ideia. Mas vamos decidir hoje. Diga-me, mas o mestre estava ciente de tudo? Há dias me pergunto como ele sabia que iríamos encontrar o cretense, como ele podia prever o trabalho de João e Sintique, como? Isso é, muitas coisas, diz André. Na verdade, acho que o cretense passa em Seleucia em datas fixas. E talvez Lázaro contou a Jesus e assim ele decidiu partir sem esperar até a Páscoa, explica o Zelote. De fato, isso mesmo. E como João se sairá na Páscoa? Pergunta Tiago de Alfeu. Como qualquer outro israelita, diz Mateus. Não, isso significaria cair na boca do lobo. De jeito nenhum. Quem vai encontrá-lo entre tanta gente? O que eu disse? Esqueça isso. É só um truque da minha mente. Pedro está corado e triste, porque falou. Judas de Alfeu põe a mão em seu ombro e, sorrindo com seu sorriso severo, diz: Não importa, estamos todos pensando na mesma coisa, mas não vamos contar a ninguém. E abençoemos o Pai Eterno por desviar a mente de João deste pensamento. Eles estão todos em silêncio, absortos em pensamentos. Mas como eles são verdadeiros israelitas, o pensamento de como o discípulo exilado poderá celebrar a Páscoa em Jerusalém os preocupa, e eles começam a falar sobre isso novamente. Acho que Jesus cuidará disso, talvez João já saiba, só temos que perguntar a ele, diz Mateus. Não coloque desejos e espinhos onde a paz está apenas brotando, implora o apóstolo João. Sim, é melhor perguntar ao próprio mestre, confirma Tiago de Alfeu. Quando o veremos? O que você acha? Pergunta André. Oh, se partirmos no dia seguinte ao sábado, ao fim da lua estaremos certamente em Ptolemaída, diz Tiago de Zebedeu. Se encontrarmos um navio, comenta Judas Tadeu, e seu irmão acrescenta. E se não houver tempestade, sempre há navios partindo para a Palestina, e se pagarmos faremos escala em Ptolemaída, mesmo que o navio rume para Jope. Você tem algum dinheiro sobrando, Simão? O Zelote pergunta a Pedro. Sim. Embora aquele ladrão, o cretense, tenha me espoliado de maneira inequívoca, apesar de seus protestos de que queria fazer um favor a Lázaro, mas tenho que pagar a guarda do barco e a guarda de Antônios. Não quero tocar no dinheiro que me foi dado por João e Sintique. É sagrado. Ao custo de morrer de fome, vou deixá-lo como está. Isso é certo. Esse homem está muito doente. Ele acha que será capaz de ensinar. Acho que ele vai ficar doente o tempo todo e em breve, afirma o Zelote. Sou da mesma opinião. Sinto que estará mais ocupada preparando pomadas do que trabalhando, confirma Tiago de Zebedeu. O que você acha dessa pomada? Que coisa maravilhosa! Sinto que me disse que quer fazer isso aqui e usá-la para se familiarizar com as famílias locais, diz João.
Uma ideia muito boa. Um doente curado torna-se sempre um discípulo. E os familiares seguem-no, afirma Mateus. Oh, não, certamente não, exclama Pedro. O quê? Quer dizer que os milagres não atraem as pessoas ao Senhor? André pergunta a ele junto com 2 ou 3 companheiros. Oh, bebezinhos, pode-se dizer que você acabou de descer do céu, mas você não vê o que eles fazem com Jesus? Eli de Cafarnaum virou? Ou Doras? Ou Oséias de Corazim? Ou Melquia de Betsaída? E desculpem-me vocês de Nazaré. Toda a Nazaré, depois dos 5, 6, 10 milagres operados lá, até o último para o seu sobrinho? Pergunta Pedro. Ninguém responde, porque é a amarga verdade. Ainda não encontramos o soldado romano. Jesus nos levou a entender, diz João pouco depois. Diremos a quem ficar, será mais uma oportunidade para eles, responde o zelote. Filipe volta. Meu filho está pronto, ele terminou cedo, ele está com sua mãe, que está preparando presentes para seus netos. Sua nora é boa, não é? Ela é. Ela me consolou pela perda do meu José. Ela é como uma filha para mim. Ela era empregada de Euteria e foi criada por ela. Venham comer algo antes de sair. Os outros já estão pegando alguma coisa. E eles trotam em direção a Antígona, precedidos pela carroça de Ptolmai, neto de Filipe. Eles logo chegam à pequena cidade, situada como está entre jardins férteis, protegida dos ventos por cadeias de montanhas ao seu redor, longe o suficiente para não oprimi-la, mas suficientemente perto para protegê-la e derramar sobre ela os aromas de seus bosques de plantas resinosas e essenciais, cheias de sol. Ela anima a visão e o coração apenas passando por ela. Os jardins de Lázaro estão na parte sul da vila e são precedidos por um caminho, agora despido, ao longo do qual se encontram as casas dos jardineiros, casas baixas, mas bem cuidadas, de cujas portas surgem crianças e mulheres que observam com curiosidade e saúdam sorridentes. As diferentes raças podem ser contadas pelos diferentes rostos. Assim que entra no portão onde começa a fazenda, Ptolmai estala o chicote de maneira especial ao passar na frente de cada casa. Deve ser um sinal. E os moradores de cada casa, depois de ouvi-lo, entram em suas casas e depois saem, fechando as portas e andando pelo caminho, atrás das 2 carroças, enquanto os cavalos vão andando e param no centro de caminhos radiais, que se estendem em todas as direções como os raios de uma roda, entre inúmeros campos dispostos como canteiros de flores, alguns dos quais estão nus, alguns cheios de sempre-vivas, protegidos por louros, acácias ou árvores semelhantes, e por outras árvores que exalam leite odorífero, como sucos e resinas, através de cortes em seus troncos. O ar contém um aroma misto de fragrâncias balsâmicas, resinosas e aromáticas. Há colmeias por toda parte, assim como tanques de irrigação, onde pombas brancas como a neve estão bebendo. E em áreas especiais as galinhas brancas estão arranhando o chão nu, que acaba de ser capinado, enquanto algumas garotas as observam. Ptolmai estala seu chicote repetidamente, até que todos os súditos do pequeno reino se reúnem em torno das chegadas. Começa então o seu pequeno discurso. Ouçam! Filipe, nosso chefe e pai de meu pai, enviou e recomenda este povo santo de Israel, que veio aqui por vontade de nosso mestre, e que Deus esteja sempre com ele e sua família. Temos reclamado porque não havia nenhum rabino aqui para falar conosco. Agora, a generosidade de Deus e de nosso mestre, que embora até agora seja tão afetuoso conosco, que Deus lhe deu o bem-estar que ele dá a seus servos, conseguiu para nós o que nossos corações desejam tão intensamente. O Messias prometido aos povos ressuscitou em Israel. Eles nos contaram nas festas no templo e na casa de Lázaro. Mas agora o tempo da graça realmente chegou, porque o rei de Israel cuidou dos seus servos mais baixos e enviou seus ministros para nos trazer suas palavras. Estes são seus discípulos, e 2 deles viverão conosco, aqui ou em Antioquia, ensinando-nos a sabedoria do céu
e a ciência necessária na terra. João, mestre escola e discípulo de Cristo, ensinará aos nossos filhos a primeira e a segunda sabedoria. Sintique, discípula e professora de bordado, ensinará às nossas meninas a ciência do amor de Deus e a arte do bordado. Acolha-os como uma bênção do céu e ame-os como Lázaro de Teófilo e Euquéria os amam. Glória às suas almas e paz. E como as filhas de Teófilo os amam, Marta e Maria, nossas amadas mestras e discípulas de Jesus de Nazaré, o Rabina de Israel, o Rei prometido. O pequeno grupo de homens, vestindo túnicas curtas e segurando ferramentas de jardinagem em suas mãos de terra, e de mulheres e crianças de todas as idades, ouvem com total espanto. Eles então sussurram e finalmente baixam a cabeça. Ptolomai começa a apresentá-los. Simão de Jonas, chefe dos mensageiros do Senhor. Simão o cananeu, amigo de nosso mestre. Tiago e Judas, irmãos do Senhor. Tiago e João, André e Mateus. E depois aos apóstolos e discípulos. Ana, minha mulher, da tribo de Judas, como era minha mãe, porque somos israelitas puros e viemos aqui com Euquéria de Judas. José, o filho consagrado ao Senhor, e Teuqueria, nossa primogênita, que é chamada por nossos justos senhores, uma filha sábia que ama a Deus como uma verdadeira israelita. Nicolau e Dositeu. Nicolau é um nazireu. Dositeu, nosso terceiro filho, está casado há vários anos. Ele diz isso com um grande suspiro. Com Hermione. Vem aqui, mulher. Uma mulher morena muito jovem se aproxima segurando um bebê não desmamado em seus braços. Aqui está ela é filha de um prosélito e de uma mãe grega. Meu filho a viu em Alexandrocene, na Fenícia, quando estava lá a negócios, e a queria. E Lázaro não se opôs, pelo contrário, ele me disse, melhor do que uma libertina. E é melhor, mas eu queria alguém com sangue judeu. A pobre Hermione abaixou a cabeça como se fosse acusada. Dositeu treme de raiva e sofre. Ana e sua mãe olham para ele com olhos tristes. Embora o mais jovem de todos os apóstolos, João sente que é necessário levantar os espíritos humilhados e diz: No reino do Senhor já não há gregos nem israelitas, romanos ou fenícios, mas apenas filhos de Deus. Quando você aprender a palavra de Deus com aqueles que vieram aqui, seu coração se elevará a uma nova luz, e essa mulher não será mais a estrangeira, mas a discípula de nosso Senhor Jesus, como você e todos os outros. Hermione levanta a cabeça mortificada e sorri agradecida para João, e a mesma expressão de gratidão pode ser vista nos rostos de Dositeus e Anne. Ptolomai responde com seriedade. Que Deus o conceda, porque além de sua origem, não posso culpar minha nora por nada. A criança em seus braços é Alfeu, seu último filho, chamado por causa de seu pai, um prosélito. A menininha de olhos azul celeste e cachos de ébano é Mistica, que foi chamada por causa da mãe de Hermione. E este, o primogênito, é Lázaro, como nosso mestre queria. E o outro é Hermas. O quinto deve chamar-se Ptolomai e o sexto Anne, para dizer ao Senhor e ao mundo que o teu coração se abriu a uma nova compreensão. Repete João. Ptolomai se curva sem falar, depois retoma as apresentações. Estes são dois irmãos de Israel, Miriam e Silvia, da tribo de Naphtali, e estes são Eubonides, um danita, e Simeão, um judeu. E aqui estão os prosélitos, romanos ou filhos de romanos, que a caridade de Euquéria redimiu da escravidão e do paganismo. Lúcio, Marcelo, Solon, filho de Elateu. Um nome grego, observa Sintique, de Tessalônica, o escravo de um servo de Roma, e há um desprezo manifesto em dizer servo de Roma. Euquéria o levou com seu pai moribundo, em tempos difíceis, e se seu pai morreu pagão, Solon é um prosélito. Priscila, venha para a frente com seus filhos. Uma mulher alta e magra de nariz aquilino vem empurrando uma menina e um menino, com duas lindas meninas penduradas em sua saia.
Esta é a mulher de Solon, liberta de uma senhora romana já falecida, e estes são Marius, Cornélia e as gêmeas Maria e Martila. Priscila é experiente em essências. A Micleia, venha com seus filhos. Ela é filha de prosélitos, e seus filhos Cássio e Teodoro também são prosélitos. Tecla, não se esconda. Ela é a esposa de Marcelo. Ela está triste porque ela é estéril. Ela também é filha de prosélitos, e estes são os agricultores. Vamos aos jardins agora, venham. E ele as conduz pela vasta propriedade, seguida pelos jardineiros que explicam os vários cultivos e trabalhos, enquanto as meninas voltam para suas galinhas, que aproveitaram sua ausência para invadir outro terreno. Ptolomai explica. Elas são trazidas aqui para libertar o solo das larvas antes de semear os cultivos anuais. João de Endor sorri para as galinhas cacarejantes e diz: parecem-se com as que eu tinha uma vez. E curva-se atirando migalhas de pão tiradas de seu saco, até se ver rodeado de frangas, e ri porque uma atrevida arranca o pão de seus dedos. Isso não é tão ruim, exclama Pedro, cutucando Mateus, e apontando para João, que está brincando com a galinha, e para Sintique, que está falando grego com Solon e Hermione. Eles então voltam para a casa de Ptolomai, que explica. Este é o lugar, mas se você quiser ensinar, podemos abrir espaço. Você vai ficar aqui ou... Sim, Sintique, aqui é mais legal. Antioquia me oprime com lembranças. João implora a sua companheira em voz baixa. Claro, como quiser, desde que você esteja bem. É tudo a mesma coisa para mim. Não olho mais para trás, apenas para frente. Anime-se, João, estaremos bem aqui. Crianças, flores, pombas, galinhas para nós, pobres seres humanos, e para nossas almas, a alegria de servir ao Senhor. O que todos vocês dizem? Ela pergunta dirigindo-se a todos os apóstolos. Somos da mesma opinião que você, mulher. Bem, isso está resolvido. Muito bem, partiremos com as mentes aliviadas. Oh, não vá embora, eu não vou vê-los novamente. Por que tão cedo? Por quê? João entra em depressão. Mas não vamos embora agora, ficaremos até que você esteja... Pedro não sabe o que dizer o que João vai estar, e para esconder as lágrimas, abraça o choroso João, tentando consolá-lo assim. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.